Deus, precisamos do Senhor, porque se o Senhor não operar em nosso coração, a gente não vai saber porque o Senhor trouxe a gente para cá. Certamente o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Pedimos que a Tua graça nos alcance, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, e que mais do que isso, que o Senhor nos leve à prática. Estamos cansados de uma teoria vazia. Queremos que o Senhor nos leve para uma vida de compromisso prático com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aconteceu comigo em 1998. Acho que a maioria aqui já tinha nascido, né? A galera aqui já tinha 98, né? 98. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Jaziel Botelho. Eu era pastor de uma igreja em Salvador. Eu estava ouvindo essa mensagem dele. E ele pregou em cima daquele texto. Abre a sua Bíblia aí, em João 4,35. Vamos lá. Se você não trouxe Bíblia para o acampamento, você vai ter que comprar uma aqui, né? Então, eu dou um jeito de comprar uma Bíblia para você. Lógico, você está falando dinheiro, eu compro. João 4,35. Quem pode ler aí bem alto, bem forte, bem bonito para mim? Toda vez que eu leio esse texto, meu coração começa a bater mais forte. Lá foi a cola. Meu coração começa a bater mais forte. Erguei os olhos e vejam, os campos estão brancos para sempre. Eu acho que os discípulos estavam olhando para o umbigo deles. Estavam olhando para eles mesmos. Mas não um olhar físico. Quando Jesus também fala erguei os vossos olhos, não é uma perspectiva física. Jesus se utiliza da expressão olhos. Lembram que Paulo certa vez diz assim, a gente até canta o hino, né? Um cântico, abra os olhos do meu coração, né? Paulo pede para que os olhos do coração sejam abertos. Jesus estava falando desses olhos. Erguei os nossos olhos. Eu me lembro que quando o pastor Jaziel pregou em cima desse texto, numa conferência missionária, eu atendi o apelo. Na hora que ele fez o apelo, eu fui o primeiro a ir lá na frente. E quando eu atendi o apelo, geralmente quando eu atendo um apelo, e o pastor também atende a apelo, eu fui para frente, mas eu fui assim com uma intenção de fazer alguma coisa prática. Prática. Sabe esse negócio de atender apelo, ir lá na frente chorando e voltar do mesmo jeito? Eu não gosto. Eu falei, não, eu vou lá na frente, vou atender esse apelo, mas eu vou realizar alguma coisa a partir desse apelo. E eu me lembro que naquele dia eu falei assim para a igreja, era aniversário da igreja, abri, falei assim, gente, é o seguinte, eu quero contar para vocês o que Deus falou comigo aqui, quando eu atendi o apelo. A partir do ano que vem, eu não vou mais em acampamento de carnaval. Não vou mais.
E eu farei o possível para a igreja não ir mais em acampamento de carnaval. A partir do ano que vem eu vou para a rua, na época do acampamento, na época do carnaval. Eu vou. E eu vou fazer o possível para essa igreja ficar, e a igreja lá ficava no centro, né? Centrão, Salvador. Vou fazer o possível para essa igreja ficar aberta como um quartel-general para semear a palavra de Deus em muitas vidas que estão caminhando para o inferno dentro do carnaval. O pessoal da igreja acho que não acreditou muito não. Sabe assim? Esse pastor é doido. Ele está falando isso aí, mas isso passa. Isso é fogo de palha. Isso não vai passar. Essa loucura aí, eles não acreditaram. Eu sei que o ano foi passando, e a gente foi negociando no conselho, conversando, organizando, e falaram: não, pastor, mas tem que ter acampamento para crianças, adolescentes, pessoas idosas. Eu falei: beleza, tudo bem, organiza um acampamento para essa galera, que eu acho que de repente tem que ter mesmo. Mas essa galera era 30% do número da igreja. Os outros 70% era de gente assim, jovem, forte, casais novos, gente, sabe, com gás, gente já convertida há muitos anos. E eu me lembro que eu me estimulei, preguei, fiz contato com a Jocum, tal, e quando terminou, foi chegando o dia do carnaval, só eu fui para o carnaval evangelizar. 120 membros da igreja foram para o acampamento. A igreja tinha 120 pessoas. Mas aquele dia Deus colocou no meu coração. Eu vou contar para vocês algumas experiências dessa decisão. Deus colocou no meu coração que se eu estiver num lugar onde tenha carnaval, eu vou semear. Eu vou semear. Eu vou semear. Então assim, eu espero que vocês entendam muito bem o motivo pelo qual Deus trouxe vocês aqui. Deus não trouxe você aqui para descansar, para curtir, para passar um tempo. Deus trouxe você aqui com um propósito muito claro. Deus quer que você entenda porque o semeador saiu a semear. Vamos lá, Mateus 13. Então vamos lá. A pergunta básica dessa manhã, a gente vai começar meio light, é essa: por que o semeador saiu a semear? Fica pensando aí nessa pergunta. Veja bem, nos tempos de Jesus existiam duas formas do semeador semear. Uma delas era sair aleatoriamente e ir jogando a semente. O semeador contava com o vento que levava a semente. Ele saía de maneira assim, não muito organizada, mas ele saía semeando. Onde a semente caísse,
terreno era muito grande e ele saía a semear. A segunda maneira de semear era colocar um burrinho, 2 sacos de semente, né? Um do lado do outro, fazer um furo no saco, na parte de baixo. Ele ia para debaixo de uma árvore e soltava o burrinho no campo. E onde o burrinho ia semeando. E ele estava lá, descansando, orientando, fazendo outra coisa. Quando Jesus conta a parábola, o que está em jogo é a primeira maneira de semear. Porque o semeador saiu a semear. Ele sai para semear. E aí acontecem algumas coisas que a gente já sabe a história. Vamos ver qual é o método de Jesus. Aqui está complicado porque está muito claro. Mas 2 coisas. As parábolas de Jesus nunca partiam do nada. As parábolas de Jesus sempre tinha uma relação com algo que acontecia na vida do povo. O cotidiano, o dia a dia das pessoas virava parábola para Jesus. E uma outra coisa para a gente entender a parábola de Jesus é descobrir quem são os ouvintes primários de Jesus. Vamos lá, olhem aí para o texto e respondam para mim quem está ouvindo essa parábola. Olha aí para o texto. Quem estava perto de Jesus e que estava ouvindo essa parábola? Vários tipos de pessoas, certo? Vamos ver quem são elas. O povo reunido na praia, certo? Mas no versículo 10, quem aparece aí que está ouvindo a parábola também? Os discípulos de Jesus. Então você tinha um povão, mas você tinha um grupo de 12 pessoas que estavam ali ligados. Jesus quer ensinar alguma verdade para aquele público-alvo, para a multidão e para os discípulos. Qual é a pergunta, qual é o pedido que os discípulos fazem para Jesus? Por que falas ao povo em parábolas? Não é isso? Versículo 10. E aí Jesus começa a explicar para eles a parábola do semeador. Semeador, semeador. Vamos lá. 4 situações. Primeira situação. A primeira semente caiu na beira do caminho. A beira do caminho. O que é a beira do caminho? A beira do caminho naquela época, presta atenção, era um espaço que ficava entre uma plantação e outra plantação. Não sei se você já percebeu isso. Quando você está numa fazenda assim grande, você tem um espaço chamado de acero. É um espaço que as pessoas deixam de terra batida, um chão duro, para a pessoa que está tomando conta da plantação passar entre a plantação, vamos dizer, de soja e de milho. Isso lá no Paraná a gente via muito. Jesus está falando desse caminho, que é um caminho duro,
chão batido. Então, uma semente ou várias sementes caíram nesse lugar. Qual é o problema desse lugar? Vamos lá. Problema central que Jesus interpreta. O que é que representa esse chão duro? Uma mente fechada, dura, que não se abre à palavra. O ladrão da semente, representado pelos pássaros, pelas aves do céu, vem e roubam a semente, correto? Então esse chão duro representa a mente fechada. Vamos lá. A semente que caiu em solo rochoso, segundo tipo de lugar. O solo rochoso, vejam bem, não é propriamente pedra, mas esse solo ele tinha uma pequena capa de terra que encobria uma rocha. O que é que acontece com aquela semente? Quando ela começa a brotar, ela bate logo aonde? Na rocha, na pedra. O solo rochoso aparentemente tem terra, mas quando você faz uma avaliação mais séria, a rocha aparece, a pedra aparece. Qual é o problema central que Jesus está querendo dizer na interpretação dele? Rapidez e emotividade, sem pensar nas consequências de abraçar o Evangelho. Aqui é aquela pessoa que, quando ela aceita o Evangelho, ela recebe a palavra, ela fica assim tão emotiva, ela chora, e ela grita, e ela deita, e ela faz, levanta, ela não consegue nem dormir direito, ela está tão cheia de alegria, mas daqui a pouco, ó, já viu o sorrisão? Eu creio que sorrisão. Sorrisão assim, tchá, aí depois vai. Acabou. Rapidez e emotividade. Não tem profundidade nessa pessoa. Por quê? Porque é um solo rochoso. Beleza. Vamos lá agora para o terceiro tipo de solo. A semente que caiu no solo cheio de espinhos. O que é que os espinhos fizeram com a semente? Sufocaram. Não tem como. A semente, os espinhos furam quando rasgam. Quando a semente está brotando, a semente não tem força. Qual é o problema central desse solo? É o processo de secularização que não permite um aprofundamento da relação da pessoa com Deus. Aqui é aquela pessoa que ela aceita logo a mensagem, mas aí eu conheci uma pessoa, ela aceitou logo a mensagem, mas ela não tinha emprego, né? Estava desempregada. Mas aí ela estava buscando Deus e tal, mas daqui a pouco ela era auxiliar de enfermagem. Ela arrumou um hospital, trabalhar em um turno. Daqui a pouco ela precisava mais dinheiro, arrumou outro hospital. Aí tá tudo, mexeu de lá, mexeu de cá, arrumou o terceiro hospital. Acabou. Ela não tinha mais tempo nem para dormir direito, porque ela não tinha mais tempo para orar, para buscar Deus. Antes ela só andava na igreja orando, buscando, saía para evangelizar. Agora a semente foi sufocada. Por quê? Por causa dos problemas seculares. Você viu hoje como todo mundo fala assim: e aí, como é que você está? Quer que a pessoa responda para você? Está corrido. Já viu alguma vez alguém dizer assim para você? Não, e aí, tudo bem? Rapaz, estou corrido, hein? Eu fico imaginando esse negócio de corrido. Ninguém tem tempo para mais nada, né? Não, todo mundo assim,
Fala, pastor. Alguns dizem, eu estou com corrimento. Eu com corrimento. Aí é outra coisa. Mas tudo bem. Eu estou correndo, eu tenho que fazer tanta coisa. E hoje em dia assim, né? Os pais pegam os filhos e colocam no balé, aí depois coloca na natação, aí coloca no inglês, aí depois coloca tem no futebol, e aí daqui a pouco o menino está sujando. Eu acho que é para o menino, quando chegar às 7 horas da noite, ele cair na cama. Né? Não tem mais tempo para nada. Né? Os adolescentes hoje estão assim, sufocados. E isso faz bem parte da nossa era, do nosso tempo, né? E todo mundo com o celular para cima e para baixo, né? Se comunicando. Agora eu estou indo para a piscina. Agora eu estou indo. E a pessoa vai dando relatório do que ela está fazendo, né? Eu agora estou bebendo água. Olha a foto. Aí agora eu estou me penteando. Olha a foto. Já viu que hoje todo mundo tem mania de botar o bico assim na frente do espelho? Eu não sei porque o tal desse bico, mas tudo bem. Heloísa tem 4 anos, fala assim: papai, já sei fazer bico. Vamos fazer uma foto de bico? Eu não tenho. Mas assim, mas a pessoa está corrida. Ela tem tempo de dar. Mas o que é que está acontecendo com esse corre-corre? A semente está sendo sufocada nas vidas de muitas pessoas. Tá bom, vamos lá. A quarta semente caiu numa boa terra. A terra, essa terra, era um solo trabalhado, preparado, arado. E quando a semente caiu, estava tudo pronto. Esse solo aqui não tem problema quanto à compreensão da palavra para esse solo. A palavra é obedecida, praticada, e frutos acontecem na vida da pessoa. Eu não vou falar sobre nenhum desses 4 frutos. Eu vou falar disso aqui, porque o semeador saiu a semear. A questão central dessa parábola pode ser resumida nessa pergunta. Para mim, a questão central é essa: por que o semeador saiu a semear? E aí eu quero falar uma coisa para você. Quem aqui tem uma convicção que já nasceu de novo? Se você tem essa convicção, você sabe do que eu estou falando, levanta a mão. Vamos lá. Tem essa convicção. Beleza. A maioria. Dentro de você foi colocada uma semente. A semente da palavra de Deus, correto? Semente entrou. Se você nasceu de novo, é porque essa semente frutificou, certo? Não teve solo rochoso, não teve beira do caminho, não teve espinhos para sufocar. A semente caiu em um solo bom. O solo é o seu coração, certo? Essa semente que caiu em você tem um poder multiplicador. Você acredita nisso ou eu estou errado? Você acredita que essa semente que caiu em você tem um poder multiplicador? Por quê? Porque está na parábola.
De uma semente, o que é que vai dar? 30, 60 e 100. De uma semente. Então, dentro de você, o projeto de Deus para você, preste atenção, o projeto de Deus para você é que você seja um agente multiplicador dessa semente. Vocês concordam comigo a partir dessa palavra? Está claro isso? Se essa semente não está multiplicando, tem algum problema com a semente? O que é que vocês acham? O problema aqui da parábola está na semente ou está no solo? Está na semente, né? Vejam bem que a mesma semente cai nos 4 solos. O texto não diz assim: o semeador pegou a melhor semente e jogou no melhor solo. Ele fez isso? A mesma semente caiu no solo, à beira do caminho, no meio das rochas e no meio dos espinhos. E na outra terra. O problema não está na semente. Eu estou querendo dizer para vocês, queridos, Deus espera que a semente que tem dentro de você se multiplique. Se ela não se multiplicar, tem algum problema, não com a semente. A gente está aqui nesses dias para conversar por que essa semente não multiplica. É esse o nosso projeto aqui desses 4 dias. Eu queria que você estivesse orando e perguntando para Deus: Deus, o que é que precisa acontecer com essa semente multiplicar na minha vida? Será que essa semente está só na vida do pastor Ivan, só na vida do pastor Lúcio? Não. Essa semente foi colocada na vida de cada pessoa. Cada um de vocês. De alguma forma essa semente caiu na sua vida. Caiu. O solo estava bom, o solo estava preparado, e ali ela brotou. E hoje você está aqui, você anda com Deus, você está orando, você busca Deus, você canta, você tem anunciado, tem falado de Jesus para alguém, lá na sua escola, né, no seu trabalho. Essa semente está aí. Vai falar sério. Vocês acham que ela precisa se multiplicar do jeito que o texto espera? Ou ela está se multiplicando do jeito que o texto diz? Saiu para 30, 60 e 100. E aí eu quero pensar com vocês por que o semeador saiu a semear. E por que você tem que sair para semear. O semeador agora é você. O semeador é você. Você tem uma semente. Você tem uma semente? Você tem ou não tem? Tem uma semente dentro de você? Tem uma semente na sua vida? Tem uma semente? A palavra de Deus, você tem a Bíblia na sua casa? Centenas, muitas, várias traduções. Você tem uma semente. E aí eu tenho para vocês algumas ideias que Jesus não deixou muito claro porque o semeador saiu a semear. Mas eu fiquei pensando
pergunta, e eu quero responder para vocês, por que o semeador saiu a semear? Vamos lá. Primeira verdade, presta atenção, que isso tem a ver com você. O semeador saiu a semear porque ele tinha uma vocação, um chamado para sair. A vocação, o chamado do semeador não era para ele ficar dentro de casa. O chamado do semeador não era para ele esconder a semente dentro da sua casa, no seu celeiro. A vocação, o chamado era para sair. Vamos lá. Ele poderia ter escolhido outra maneira de semear, ficar descansando enquanto o jumentinho fazia o serviço. Eu vejo que tem muita gente assim na igreja. Não, eu vou descansar porque não que o pastor seja jumentinho, né? Eu também sou pastor. Não deixa o pastor fazer lá o trabalho e eu vou ficar na minha. Não, deixa lá, né? Tem gente assim, não, o pastor é pago para fazer mesmo, né? Deixa ele sair, eu vou ficar na minha. Tem muita gente que pensa assim nas igrejas hoje. O seu chamado era para o trabalho de sair, porém ele saiu a semear, pois entendia que aquela era a melhor forma de fazer com que a semente frutificasse. Queridos, sabe o que significa a palavra igreja? Igreja significa o seguinte: um povo que é chamado para fora. Um povo que é chamado para fora. A palavra igreja significa assembleia. Uma assembleia que se reunia na praça pública na Grécia. O chamado da igreja é para sair. A vocação Deus colocou dentro de você, dentro de mim, uma vocação. E eu digo para vocês, a vocação da igreja, para mim, na época do carnaval, é para sair. Mas geralmente o que a gente faz? Na época do carnaval, a nossa vocação é para fugir. E aí a gente foge, a gente se esconde. Mas o chamado de Deus para a igreja é para sair. O semeador sabia que ele tinha que sair. Ele conhecia a sua semente, sabia que não tinha problema na semente, não tinha problema. Vocês acham que tem algum problema no Evangelho? Na Bíblia? Tem alguma coisa errada na palavra de Deus? A semente está defeituosa? Se a semente está em você, ela não tem defeito. É uma boa semente. Segunda coisa,
O semeador saiu a semear porque ele cria no poder da semente. Poder da semente. Poder. A semente era boa. A semente era maravilhosa. A semente, olha a semente aí, ó. Olha uma foto da semente. Gente, ele conhecia a sua semente, sabia que não existia problema nela, tinha convicção daquilo que ela podia dar. Certamente em outras oportunidades aquela semente já tinha dado muitos frutos para ele. Então ele sabia, olha, existe poder nessa semente. Poder. E uma coisa, tá? Para você sair, você tem que conhecer essa semente. Não adianta você ir para a rua, ir lá para o baile, ontem tinha lá a festa, passou ali na ABB, baile carnaval da ABB, galera lá, todo mundo com o seu abadazinho, com sua camiseta colorida, cheio de coisa de enfeite. Não adianta você ir para lá e não conhecer o poder da semente. Não adianta você chegar lá para conversar com alguém e não saber aquilo que aquela semente pode produzir na vida da pessoa. O semeador, ele tinha uma convicção clara: eu sei que essa semente é poderosa e eu vou falar dessa semente. Abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 16. Romanos 16, desculpe, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Quem pode ler? Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é o quê? O que é esse Evangelho, gente? O que é o Evangelho? A semente. O Evangelho é a semente. Só uma coisa que eu me esqueci. Lembra daquele cântico? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, vem. Aí tem um pastor que ele criou uma nova música. Desse cântico aí, ele diz assim: vão, vão. E aí já quer saber do vem, e ninguém vai. Vão. O Evangelho é a semente que tem o poder. Ele saiu a semear porque ele sabia que o problema não estava na semente. Com toda certeza, naquele dia, a semente não ia falhar. Gente, quando eu fui evangelizar no carnaval, em determinados momentos, a gente achava que estava fazendo um papel assim de um tremendo idiota. Papel de babaca. Aos crentes! Galera, imagina ser evangelizado do lado do trio elétrico de Margarete Menezes. Os crentes agora estão no carnaval, hein?
Mas tinha pessoas que, quando nós parávamos para conversar com elas, várias delas eu vi, começavam a chorar. Parei para conversar com uma menina desviada da Assembleia de Deus. Estava lá. Imagina, desviada da Assembleia de Deus, estava lá. E quando eu estava conversando com o namorado dela, eu percebi que ela estava de cabeça baixa. Eu não sabia nada da vida dela, nunca tinha visto. E o namorado dela debatendo comigo, conversando e tal, e ela calada, até que uma hora eu parei a conversa com o rapaz e olhei para ela e disse assim: você sabe que o seu lugar não é aqui, né? Ela falou: eu sei. E aí ela começou a me contar a história de vida dela. E aí ela começou a chorar. Eu falei: Deus ama você, Ele está te esperando de volta. Você tem que voltar para Deus. Gente, quando você chega com o poder da semente, essa palavra poder significa dinamite. Quando você vai lá, eu me lembro quando nós íamos lá com essa dinamite na mão e jogava dinamite no meio daquele povo, sempre pegava em alguém, sempre encontrava um solo bom. Tinha gente que fazia chacota, tinha gente que tirava sarro, a gente recebeu até laranjada, ovada. Na hora que o pessoal estava apresentando o teatro, chovia moeda, ovo, laranja. Mas quando a gente parava para falar da dinamite de Deus, do poder de Deus, sempre essa semente poderosa entrava em alguém. Eu me lembro que eu vi uma menina de 16 anos da Jogo, 16 anos, lourinha, veio não sei de onde, lá do sul do país, para participar do impacto. E eu vi aquela menina ali assim, e ela estava conversando com dois mendigos, dois caras assim, que estavam já no lixo. Eu falei assim: gente, eu vou parar aqui perto dessa menina, a menina está muito violenta, daqui a pouco ela vai acabar. Esses caras vão fazer alguma coisa com ela. 16 anos, eu peguei, encostei, fiquei calado, só observando ela. 16 anos. Jogar semente. Eu ali, né, meio de guarda-costas, sabe, meio de segurança. Aqueles dois caras começaram a chorar. Começaram a se quebrantar. Querido, dentro de você tem uma semente poderosa. Você não tem noção do poder que Deus colocou dentro de você. Você não tem noção. Você precisa conhecer o poder de Deus que habita em você. Porque quando você tiver a noção, a consciência clara, o conhecimento claro do poder dessa semente, dessa palavra, dessa Bíblia. Já viu, você entrou naquelas casas que a Bíblia está aberta lá no Salmo 91? Já entrou, não? Geralmente assim, você vai lá, aí está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí eu já fui evangelizar umas casas dessas, aí eu ia lá e perguntava assim: por que a Bíblia está aberta? É para espantar os maus espíritos, pastor. A Bíblia aberta aí. Olho gordo, Salmo 91, né? É bem sugestivo. Aí eu só tem um detalhe, querida.
esse livro não é um livro mágico. Esse livro tem que estar na sua vida. Porque quando esse livro está na sua vida, há um poder nele transformador. O grande problema hoje é que nós não saímos para semear, é porque esse poder transformador da palavra não age em nós. Tem que agir. Lá na sua escola, lá na sua escola, quando você está lá, se lembre disso. Quinta-feira, quando você for para a aula, se lembre disso. Tem uma semente dentro de mim. Essa semente, ela é poderosa. Quando você começar a viver essa semente, quando você começar a comunicar essa semente, vai explodir na vida de alguém. Você percebe que o semeador saiu a semear porque ele precisava produzir. Você vê que aquele semeador não é um semeador preguiçoso. O semeador vivia do produto da semente, e ela era a sua fonte de sustento, né? Era um trabalhador, precisava se sustentar. E às vezes eu olho as pessoas dentro da igreja, eu fico pensando assim: será que a pessoa tem noção de que ela é alguém que precisa produzir frutos? Sabe que tem muita gente que não tem essa noção dentro da igreja? Abre lá em João 15:8. Dá uma olhada lá em João, capítulo 15, versículo 8. Quem pode ler aí bem forte, bem alto? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Ó, gente, eu vim lá de longe para dizer uma coisa que vocês já sabem. Tocou. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte: Deus não quer vocês de braços cruzados. Deus não quer vocês tranquilos e sentados no banco da igreja, achando que está tudo bem. Deus quer que você produza fruto. Continua aí, João 15:16. Vamos lá. Você percebe como Jesus está colocando aí um negócio para você assim muito claro? Ó, eu não escolhi vocês para não fazerem nada. Eu escolhi vocês porque eu tenho um propósito para vocês. Vocês têm que dar fruto. Agora, presta atenção. Só pode dar fruto quem tem a semente.
Quem não tem a semente não pode dar o que não tem. Eu aprendi essa verdade. Ninguém dá o que não tem. Gente, ninguém pode passar para frente algo que ainda não é realidade na sua vida. E eu vejo que talvez esse seja o problema de muita gente na igreja. Pessoas que estão ali, mas a semente ainda não caiu nelas. Não caiu. Elas foram criadas na igreja, elas nasceram ali, elas se comportam como crentes, mas elas ainda não receberam a semente na vida delas. A semente ainda não caiu na vida delas. E aí não dá. É melhor fugir do carnaval mesmo. É melhor. É melhor cair fora. Mas quem tem fruto pode produzir mais fruto. Vocês são semeadores. Vocês vão semear. Vocês vão jogar essa semente. E para mim, a última razão pela qual o semeador saiu a semear, para terminar nossa conversa, ele saiu porque não conhecia o resultado antecipado do trabalho. Fala aqui para mim. Se ele soubesse onde estava o solo bom, você acha que ele ia jogar semente num solo rochoso, companheiro? Lógico que não. Oh, alô? Ele é minha preciosa semente. Mas ele não sabia o resultado. E gente, a coisa mais maravilhosa é isso aí. Tem gente, já viu aquela pessoa? Você diz assim: nunca em fulano de tal vai se converter. Aquele ali, meu Deus do céu. Já viu aquela história que Fernandinho Beiramar, sabe quem é? Já ouviu falar dessa peça, né? Fernandinho Beiramar agora é gospel, estudante de teologia na cadeia, estudante de teologia. Fernandinho Beiramar, boca quente. Aí você diz assim: mas nunca. Quando você diz assim, nunca, você está duvidando do poder do quê? Do poder da semente. A gente às vezes duvida do poder da semente. Não é verdade? Não, mas tem um cara lá, pastor, o senhor não conhece, aquele cara lá na minha rua, aquele cara é o pior, aquele é um bandido, aquele ali não vai dar jeito para nada. Não, aquela menina lá, não, aquela... Você não sabe o poder, o resultado do seu trabalho. O que é que você tem que fazer? Semear. Semear. Quando menos você espera, tá vendo? O quê? Fulano de tal está na igreja. Aquele cara. Não, irmão. É a semente. É a semente. Lembra a dinamite? É a dinamite. O semeador não sabia o resultado antecipado do seu trabalho. Caso soubesse,
iria diretamente no terreno bom. Ô, gente, eu me lembro que teve um dia, acho que eu tinha mais ou menos a idade de vocês aí, faz tempo, eu fui no acampamento e lá o sujeito ia falar sobre predestinação. Alguém já ouviu sobre essa doutrina? Já falou? Predestinação, eleição. Eu me lembro que o sujeito, famoso até hoje, hoje ensina lá no Mackenzie ou no Andrew Jumpers. E ele dizia o seguinte: você tem que pedir a Deus, tem que orar para Deus te mostrar quem são os eleitos. E aí você vai pregar o Evangelho só para os eleitos. Eu saí dali, daquele acampamento, pensando, gente, eu acho que tem uma coisa errada nesse ensino aí desse cara. Se eu for fazer isso, eu vou me transformar na quarta pessoa da Trindade. Não é a minha quarta pessoa da Trindade? Não existe, mas tem. Assim, eu vou ser, eu sei quem são os eleitos. Então eu vou pregar só para os eleitos. Olha, gente, isso é babaquice. Depois de um tempo eu entendi. Isso é, o cara pirou o cabeção. Eu não sei quem são os eleitos, mas eu tenho que pregar, semear a semente. Eu não sei qual é o resultado. Ainda bem que eu não sei qual. Eu me lembro que domingo passado eu estava pregando lá na igreja e falei assim: eu vou fazer um apelo aqui. E fiz um apelo para gente desviada. Gente que precisava voltar para a casa do pai. Aí, estou acabando já. E eu me lembro que quando eu fiz esse apelo, tinha um sujeito lá, umas 200 pessoas, sei lá. No meio lá tinha um cara que ele estava longe da igreja, não sei quantos anos, estava frustrado. E eu me lembro que nesse dia o culto terminou muito tarde. Já viu quando o culto termina assim muito tarde? Os crentes ficam preocupados, né? Meu Deus do céu, o horário e tal. Esse povo está falando demais. Agora, blá blá blá. Mas o cara ficou ali, ó, lá atrás, até o final. E na hora do apelo, duas pessoas ficaram em pé. Aqui, ó. Duas. Uma delas foi esse rapaz, João. E segunda-feira, João estava na célula. E ele chegou e falou bem assim, na célula: eu estava precisando ser achado por Deus, estava perdido. Eu precisava voltar para a casa do Pai. Quando você está com a semente e você semeia, você não sabe o resultado dela. Queria que a gente orasse agora. Queria que você estivesse aí pensando um pouco aí na sua vida, né? Primeira coisa que eu queria que você pensasse: a semente está em você. Você tem a convicção que a semente está em você. Essa semente está aí, ó. Quando é que a semente foi plantada no seu coração? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: o que é que você tem feito com essa semente? Tem colocado essa semente para fora?
semeador saiu a semear. Ele não sabia outra coisa o que fazer. Ele tinha que semear. Vamos orar? À noite eu vou falar sobre isso de outra maneira. Eu queria que você está só começando aqui. Eu queria que você pensasse no que Deus pode fazer na sua vida. Feche seus olhos agora na sua vida diante do Senhor. Pense nessa questão aí. O semeador saiu a semear, ele tinha uma semente. E se essa semente não entrou ainda na sua vida, diga para Deus: Deus, não me deixe sair desse acampamento sem que essa semente esteja na minha vida. Pai amado, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesta manhã. O Senhor sabe que muitos de nós aqui, temos essa semente na vida da gente. O Senhor sabe que muitos que estão aqui já passaram pela experiência gloriosa, poderosa de receber a semente em sua vida, para que ela brotasse de maneira maravilhosa. Mas Deus, o Senhor sabe também que tem pessoas que ainda não experimentaram o poder da semente. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor não deixe que essas pessoas saiam desse local, nesses dias, sem experimentar o poder da semente em suas vidas. Porque nós cremos, Deus, pela Tua palavra, nós cremos que essa semente é poderosa, nós cremos, Deus, que há uma unção gloriosa, multiplicadora nessa semente. Pai, e quando essa semente cai num solo, em um coração preparado, os efeitos dela são fantásticos, são grandiosos. Os efeitos dessa semente, Deus, são poderosos. Há, Deus, uma unção multiplicadora nessa semente. Pai, que o Senhor produza algo novo no meio dessa galera que está aqui, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.